E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e muitas pessoas falam que a gente está vivendo uma bolha no colecionismo. Eu já escuto isso há muito tempo, vi que vários canais se pronunciaram sobre isso há uns meses atrás e eu decidi dar o meu parecer, o que eu acho e para onde o colecionismo está indo, qual que é o futuro dele aqui no Brasil, na minha opinião. Claro, tudo isso aqui é um vídeo de opiniões, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo o que vocês acham, se isso aqui é uma bolha ou não, se vocês concordam comigo com o que eu vou dizer ou não, e qual é o futuro do colecionismo. Bom, primeira coisa, eu não acho que estamos vivendo uma bolha, de forma alguma. Isso aqui está mais, eu penso muito mais em uma bexiga, que ora ela tem uma forma, aí ela retrai, e aí ela expande com uma nova forma, aí ela retrai, expande com uma nova forma. A gente vive ciclos. Sempre foi assim, sempre vai ser. E em outros colecionismos, esses ciclos acontecem. Por exemplo, a gente pode pensar em carros antigos. Hora ou menos hora, um carro antigo fica em evidência, mas sempre carros antigos. Da mesma forma, no colecionismo, hora algumas gerações ficam mais em evidência. Eu percebi que é muito mais pelo gosto da galera que tem 30 anos. É uma coisa esquisita, cara. Mas pensa comigo, aonde a gente tem o começo do auge financeiro de um homem? Com 30 anos, cara. Não estou falando que é todo mundo, existem exceções, mas geralmente com 30 anos você já está bem empregado, você já trabalha há pelo menos 10 anos, você já conquistou algumas coisas na vida, e aí você começa a ter alguns hobbies e ter um pouco mais para gastar com esse hobby. Então, geralmente, o console que a galera que tem 30 anos gosta mais é o que fica em evidência. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu coleciono já tem um tempo já. Coleciono já tem uns 12, 13 anos. Ou até mais. Eu acho que é uns 12, 13 anos. Eu não tenho a data cravada porque não foi uma coisa que eu falei, agora eu sou um colecionador e vou assinar aqui colecionando a partir de hoje. Foi algo que foi acontecendo. E depois eu tenho um vídeo falando sobre colecionismo explicitamente. E aí eu conto um pouco mais. Mas tem mais ou menos uns 12, 13 anos. E naquela época, quando eu comecei, eu via que existia outros consoles em evidência. Como, por exemplo, Atari. Atari estava muito mais em evidência naquela época, quando eu comecei há 10 anos atrás, do que hoje. Master System também estava muito mais em evidência do que hoje. Eu consegui ver isso claramente, porque quando eu colecionava, tinha muito conteúdo sobre Atari, muito conteúdo sobre Master System, em alguns fóruns, pessoas comentando sobre o console, e logo depois passou pelo Super Nintendo. Pouco tempo depois, assim, uns 4, 5 anos depois, começou a onda de Super Nintendo. E essa onda do Super Nintendo foi até mais ou menos 2020, mais ou menos. E agora, de 2020 para cá, eu tenho visto muita gente colecionando PlayStation 1, e agora começando a colecionar PlayStation 2. Ou seja, vai vivendo ciclos. Então eu consigo ver claramente esses ciclos de console em evidência. Não quer dizer que porque um console saiu da evidência, os jogos vão ficar baratos ou os consoles vão ficar baratos, de forma alguma. Está em mão de colecionadores grande parte das coleções e só vão voltar para o mercado quando eles quiserem vender. Então, você tem uma retenção dos produtos e menos produtos disponíveis para compra. Mas o momento onde estava todo mundo comprando, aquele alvoroço no console já passou. Hoje em dia todo mundo ainda compra algumas coisas, mas eu vejo que aquele lugar aquecido que todo mundo comprava Super Nintendo já esfriou. Hoje eu vejo muito PlayStation 1. Cara, vai numa feira, vai numa Game Collection Show, vai numa Retrocon, você vê muito PlayStation 1. E não tinha PlayStation 1 no Brasil. Era só pirata, cara. Como que tem essa quantidade tão grande de jogos hoje? Importação, demanda, as pessoas querem comprar, tem pessoas que querem vender, tem pessoas querendo comprar, tem pessoas querendo ganhar com essa compra. Ou seja, muitos jogos PlayStation 1 aqui no Brasil, tanto japoneses como americanos. Isso mostra que esse mercado está aquecido nesse momento. PlayStation 2, inexistente no Brasil. Você ia na feira, comprava 3 por 10 de PlayStation 2 e agora olha a quantidade de jogos originais que nós temos por aqui. Evidência que agora a gente está vivendo a fase desses consoles. Logo, isso vai começar a se tornar caro. Daqui a alguns anos, a gente vai ver isso no PlayStation 3. Eu tenho certeza, porque eu já comecei a ver uma pequena crescente nos preços de PlayStation 3. Há pouco tempo atrás, FAT era desprezado, ninguém queria PlayStation 3. Você comprava PlayStation 3 a 400, 300 reais. Hoje em dia, 500, 600, 800. PlayStation 3 FAT, R$1.000. Já mudou a cabeça da galera que coleciona. Então, eu tô vendo sempre esse ciclo. Esse ciclo vai e
como qualquer meio de colecionismo, tem pessoas que entram empolgadas e saem, normal. Todo meio de qualquer hobby tem isso. Tem pessoas que são mais emocionadas, acabam entrando no hobby. O hobby de colecionismo é muito diferente de um hobby de jogador. Tem pessoas que queriam jogar e vão consumindo conteúdo sobre colecionismo e acabam comprando consoles também, acabam comprando jogos. Passam uns anos e vê que não é aquilo para elas, vão para o Mr. FPGA, vão para emulação e vende a sua coleção toda. Eu cansei de ver isso. Mas existem pessoas que não, que são colecionadores, nem se importam tanto em jogar, mas querem ter o item, querem ter a experiência de comprar, gostam dessa coisa de comprar, e tem muitas pessoas que são criticadas por isso. Eu não critico, eu entendo que são pessoas diferentes, público diferente. Claro, eles estragam o preço para nós que jogamos e compramos, né? Que colecionamos e jogamos, sem dúvida nenhuma, mas é por conta dessas pessoas no meio que também existem esses produtos aqui. Eu te convido a voltar a uns 10 anos atrás e ver o que você encontrava de retro game. Cara, quase não existia loja. É muito bom que o mercado esteja aquecido. Que nem eu falei, é ruim que os preços aumentaram, mas agora a gente tem itens que antigamente não eram disponíveis para nós. Então tem a parte do benefício de tudo, dessa bolha ter crescido, vamos dizer assim, né? Dessa bexiga ter inflado. Porque agora a gente tem acesso a itens que antigamente a gente só sonhava em ter, apenas com importação, e agora nós temos aqui. Então eu acredito que é tudo uma questão de fase. Daqui a pouquinho essa fase para e vai ser um outro console de uma nova forma, e assim vai progredindo. Quando as pessoas vão chegando no auge financeiro, algum console, algum item vai ser escalado. Passou esse auge, isso tende a cair e outros vão emergir. É isso, na minha opinião, que acontece, e de forma alguma a gente vai viver uma queda nisso. Não consigo ver. Sabe por que eu não consigo ver? Pensa na época dos meus pais. Poucas crianças jogaram videogame. Não era a maioria que tinha um Atari em casa, que tinha um Master System em casa. Não era, mas todo mundo queria. Mas essas pessoas que não tiveram tanto contato, talvez passaram a vida adulta agora e não se interessaram novamente por videogame. Mas a quantidade de crianças, ou atualmente, mas a quantidade de crianças que foram crianças na década de 90, 2000, que viveram videogame, se apaixonaram. E esse número é muito maior. Ou seja, a cada ano que passa, essas crianças da década de 90 e 2000, que hoje são adultos, se interessam mais por videogame. Hoje o videogame está em todas as esferas. Minha avó joga joguinhos, jogos no celular, e está nessa esfera. Ou seja, o contato com o videogame hoje é muito maior que há anos atrás. E o que eu quero dizer? Que existem muito mais pessoas interessadas em videogame hoje do que há 10 anos atrás, que há 20 anos atrás. E existe uma chance de uma pequena parte se dedicar a colecionar videogame, se interessar pela história e querer conhecer um pouco mais. Nós somos a minoria. Não estou falando que existem, sei lá, 20 milhões de crianças. Dessas 20 milhões, 15 vai se tornar colecionadores? De forma alguma. Eu acredito que esse número seja 1%. E olhe lá, 1% e olhe lá. Ou seja, nós somos a minoria. Mas aumentando a estatística, o nosso número também aumenta. Então eu acredito que ano após ano esse número ainda vai aumentar. Porque muitas pessoas se interessam e elas não saem do hobby rapidamente. Eu estou há 10 anos, tem pessoas que estão há 15, tem pessoas que estão há 2. E provavelmente esses que estão há 2 vão se manter ainda por alguns anos, ou muitos anos, ou o resto da vida no colecionismo. Eu não acredito que é uma fase que simplesmente vai passar. Eu acredito que a gente tem prioridades na vida, a vida adulta vai mudando e a gente vai mudando as prioridades, mas a coleção vai se mantendo. Tem pessoas que eu conheço que gostam de videogame, mas a fase mudou e mantém a coleção, não vender. Fala, não, tá aqui, eu quero voltar a jogar, mas agora não dá, tô construindo casa, casei, tô mudando vida, tô tendo filho, não sei o quê. Não vou me desfazer porque eu gosto, vai deixar aqui, mas eu não vou comprar mais nada por enquanto. Passa-se o ano, a vida volta a engrenar, muda-se as estações, a pessoa volta a colecionar. Então, eu tenho por termômetro a questão da quantidade de lojas de retro game e também a quantidade de eventos. Se os eventos, ano após ano, estão aumentando, se as lojas, ano após ano, tem mais lojas vendendo retro game, quer dizer que a gente não está vivendo uma coisa que vai estourar, a gente está vivendo uma escalada. Eu vejo que essa escalada teve um boom na pandemia, mas vamos falar a verdade, tem 5 anos já de pandemia. Se fosse apenas uma modinha, isso já tinha caído há muito tempo atrás. Pelo contrário, a gente vê que isso vem crescendo, depois que a pandemia inflou tudo, continuou a crescer.
continuou a crescer e as coisas estão se estabilizando. Da mesma forma os eventos. Você vê que antigamente, há 10 anos atrás, os eventos eram pequenos, hoje os eventos são enormes. Olha a Retrocon, o tamanho da Retrocon, maior que a do ano passado, maior que do ano anterior. E provavelmente o ano que vem, maior ainda. E essa é a tendência, crescer cada vez mais. Temos agora eventos em vários estados do Brasil que antigamente só ficavam restritos a São Paulo, praticamente. Ou seja, é uma escalada, uma crescente, tem muito mais pessoas se voltando para o colecionismo, muito mais pessoas empolgadas com o videogame e muito mais pessoas interessadas na história. Talvez não necessariamente exista muitas pessoas que queiram gastar rios e rios de dinheiro para comprar jogos, por exemplo, mas eu vejo muitas pessoas interessadas, muitas pessoas tentando rever a nostalgia e muitas pessoas, assim como eu, que querem ter uma coleção e focam em ter uma coleção de consoles e Everdrives. E tá tudo bem, e gosta de ir nos eventos, compra um ou outro jogo, não são aqueles empenhados em ter uma estante de jogos. Existem várias formas de você colecionar e de forma alguma eu acredito que isso vai morrer. Na verdade, agora pensando para o futuro, isso, na minha opinião, você pode discordar de mim, eu quero ver os comentários de vocês, porque eu aprendo muito com os comentários da galera. E por favor, seja simpático. Não manda qualquer coisa não. Pense numa boa escrita, porque isso vai enriquecer muito mais a comunidade. Agora, projetando o futuro. Ainda vai continuar crescendo, ano após ano, logo vai mudar os consoles, logo vai ser o PlayStation 3 que vai ter evidência, e depois o PlayStation 4 e o Xbox One. Quando acabar as mídias digitais, vai haver um boom crescente na procura de mídias físicas, porque isso vai se tornar algo raro. E vamos dizer assim, vai meio que bater um teto na produção, um teto aonde a gente pode conseguir as mídias físicas. Ou seja, é só ter esse console, ou seja, cravou uma régua. Daqui para cima não tem mais. Ou seja, quem coleciona vai colecionar só daqui para baixo. Eu acredito que isso vai se tornar muito comum, e uma outra forma de colecionismo, que é o colecionismo digital, vai emergir. Muitas pessoas não consideram colecionismo você colecionar mídias digitais, eu entendo, mas eu fiz um vídeo falando sobre o que é ser colecionador e por conta dos argumentos do que é ser um colecionador, a gente pode dizer que quem coleciona mídias digitais também é um colecionador. Totalmente confuso, não é o tema do vídeo, vá para aquele vídeo lá, que lá a gente consegue debater melhor essa história. Mas passado-se alguns anos do final da mídia física, eu acredito que a gente vai ver uma retração no setor. Menos pessoas vão estar interessadas, porque essas pessoas que viveram a época digital agora, as crianças de hoje que estão na era digital, não vão conhecer mídia física, e quando chegar a vez delas de terem 30 anos e reviver a nostalgia, eles vão baixar um emulador, eles vão baixar alguma coisa no computador, porque foi dessa forma que eles viveram a história. Não vai ser igual nós, que compramos as mídias físicas, abrimos as caixinhas, fomos em locadora. Então, eu não projeto que isso vai ser a queda agora, mas é uma queda para daqui 20 anos, talvez daqui 20 anos. Quando essa geração que está nascendo agora completar 30 anos, ou melhor, né, daqui 30 anos, eles não vão conhecer mídia física, eu acredito que isso vai se tornar algo muito mais nichado do que é hoje, realmente para entusiastas, como é a galera do vinil, a galera do CD ou das fitas VHS. Vai ser algo bem fechado, bem minoritário do que é hoje em dia. Então, se você está pensando em colecionar porque você vai vender, vai ganhar dinheiro, cara, o futuro não é para você. O futuro é mais para aqueles que querem viver a nostalgia e ter realmente essas coisas que fizeram sentido na sua infância terem hoje em dia. Mas eu acredito que no futuro vai ser mais difícil sustentar esse tamanho do colecionismo. Eu não acho que vai parar evento, eu não acho que vão parar pessoas de se encontrar, porque eles ainda vão estar debatendo os jogos, entendeu? O colecionismo físico vai morrer, na minha opinião. Não, também não acho que vai morrer, mas vai ser menor do que é hoje. O colecionismo físico vai diminuir, mas falar sobre videogames, lançamentos, galera conversar sobre isso, acho que isso vai sempre existir, porque sempre vai ter jogadores, sejam de PC, sejam de consoles. Quando esses jogos de hoje ficarem velhos, as pessoas vão querer se encontrar, porque é algo do ser humano, e falar sobre como era legal jogar aqueles jogos e terem aquelas experiências e terem eventos focados para aquele público. Então eu acho que nunca vai parar isso. Sempre vai existir um retro game, porque sempre os jogos vão envelhecer. Mas o comércio físico, eu acredito que mais uns 30 anos é o limite para esse volume de hoje. Esse volume de hoje vai ser menor, não vai acabar.
mas consideravelmente a gente vai ver isso escalar ainda mais e depois alguma queda, e não que vai acabar, mas vai ser bem menor. Bom, essa é a minha opinião sobre o tema. Eu queria saber a de vocês, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.